olá, alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar questões do Enem. Bom, nós vamos trabalhar dando continuidade nos compostos orgânicos, ok? Então, primeiro nós vamos dar uma lida nessa questão de 2019, vamos estar olhando direitinho sobre questões de nomenclatura, ok? Identificando grupos funcionais e, posteriormente, vamos tentar responder uma outra questão do Enem com esses conhecimentos, ok? Então, vamos lá. Enem 2019. O 2-BHA é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear, apresentando um grupo substituinte terc-butil na posição orto e o grupo metox na posição para. A fórmula estrutural do fenol descrito é, e aqui ele dá 5 estruturas para vocês poderem identificar qual delas corresponde à substância falada. O que eu quero que vocês percebam é que o Enem aqui, ele está cobrando a nomenclatura ao inverso. Ele te dá os dados, ele te dá os nomes e você tem que identificar qual é a estrutura que ele está querendo. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre esse grupo funcional, o fenol, ok? O fenol ele é composto por um anel benzênico, que é 6 carbonos ligados em ciclos, com dupla simples, dupla simples, dupla simples. Ou seja, ele tem que ficar intercalando uma dupla ligação com uma simples ligação, ok? Tendo esse formato aqui. E tem o grupo OH, ok? Ligado a este anel aromático, a este benzeno. O que vai diferenciar um fenol do outro? O que vai fazer a diferença de uma substância fenol da outra vai ser a quantidade de anéis ligados, ok? E se há ou não ramificações ou radicais substituintes nesse anel, ou seja, ligados ao anel. Tranquilo? Bom, então vamos rever um pouquinho sobre nomenclatura de ramificações. Então, vocês lembram da tabela que o professor ensinou para vocês? Não? Então, vamos lá, vamos recapitular. Então, olha só, met, et, prop, but e pent. Vamos de novo? Met, et, prop, but e pent. Então, esses prefixos indicam a quantidade de carbonos. E toda vez que terminar em -il, quer dizer que é uma ramificação, ou seja, um ligante deste anel. Então, olha só, metil é um CH3 ligado ao anel. Um etil é um CH3, CH2 ligado ao anel. Propil é um CH3, CH2, CH2 ligado ao anel. E assim por diante. Bom, uma das maneiras que nós temos para poder identificar a localidade dessas ramificações no anel aromático seria olhar essas posições. Então, nós temos uma nomenclatura muito específica para o fenol. Então, olha só, usando o X como referência, ou seja, essa vai ser a ramificação referência, as ramificações que vierem logo próximo a elas, nós vamos chamar de orto, ok? Então, nós vamos chamar de orto. Aquelas que tiverem mais afastadas, nós vamos chamar de meta. E aqueles que tiverem logo alinhado com a minha referência, porém, no contrário, nós vamos chamar de para. Então, vamos olhar esse exemplo aqui. Eu tenho aqui 2-metil, certo? Um eu vou usar como referência na parte de cima e o outro nós vamos dar a nomenclatura da posição. Então, vamos lá. CH3 é o primeiro que é a minha referência, ok? Ele está na posição orto. Então, qual que é o nome dessa substância? Orto, ou só a letra O, orto, dimetil. Por que di? Porque eu tenho 2-metil. Então, orto-dimetil, benzeno. Benzeno porque é o anel aromático, ok? Chama de benzeno. Então,
ortodimetilbenzeno é porque eu tenho um CH3 e logo do lado dele eu tenho outro CH3. Tranquilo? Vamos olhar agora o próximo. Então, aqui eu tenho um metadimetilbenzeno. Então, olha só, eu tenho o CH3 referência e ele, ao invés de estar logo bem próximo, ele está um pouco mais afastado na posição meta, ok? Então, continua sendo dimetil, porque eu tenho 2-metil, e ele tá um está na posição referência e o outro está na posição meta. E tenho, por último, o paradimetil, porque eu tenho o CH3, um referência, e o outro no sentido oposto no anel. Então, quando eu tenho essa posição no sentido oposto da minha referência, eu chamo de para. Então, eu tenho paradimetilbenzeno. É um pouquinho, parece um pouco complicado, mas aos poucos você vai acostumando com essa nomenclatura, ok? Bom, outra nomenclatura usada nessa questão é a questão do TERC, que é um prefixo da ramificação. O que esse prefixo vai indicar? Então, toda vez que eu tenho esse prefixo na ramificação, eu quero indicar a estrutura da minha ramificação. Porque quando eu falo propil, pentil, eu posso estar falando de uma estrutura ou de outra. Eu só estou indicando a quantidade de carbonos ali e não necessariamente a estrutura ainda. Então, olha só, quando eu uso o prefixo TERC, de terceiro, quer dizer que eu estou falando que o ligante, a ramificação, está ligado ao anel no carbono terciário. Então, vocês lembram como que era a classificação de carbono? Carbono primário, quando eu tenho um carbono ligado a outro carbono. Carbono secundário, quando eu tenho um carbono ligado a 2 carbonos. Terciário, o carbono tem que estar ligado a outros 3 carbonos, ok? Vamos aos exemplos. Então, aqui eu tenho um TERC-butil, ou seja, but, met, et, prop, but, 4 carbonos. Só que tem que ter um TERC, ou seja, um carbono terciário. Então, eu tenho um carbono central, que fará a ligação, e tenho outros 3 carbonos ligados a ele, ok? Vamos ao próximo exemplo. Então, eu tenho um TERC-pentil. Então, o que é um TERC-pentil? Então, met, et, prop, but, pent. Então, eu tenho 5 carbonos e um deles tem que ser terciário, porque é TERC-pentil. Então, carbono terciário, carbono central, com 3 carbonos ligantes, ok? E ainda vai faltar um, né? E aí você faz essa ligação. Então, vai ser um C com 2 CH3 e um CH2CH3. E a ligação no anel vai se dar através do carbono terciário, ok? Bom, então nesse exemplo aqui eu venho trazendo justamente isso. Eu tenho o fenol, que é o anel ou benzeno, né, ligado ao OH, e o OH vai ser a minha referência. Então eu tenho na posição orto, certo? Ou seja, logo ao lado da minha referência, eu tenho um TERC-butil, ou seja, eu tenho um carbono terciário ligado a outros 3 carbonos, ok? Outros 3 CH3, que fará essa ramificação butil, ok? Então, vamos lá. Nas opções, o que nós temos? Primeiro, vamos avaliar se todos eles têm anel benzênico, tem um anel aromático, o benzeno. Então, aqui, olhando a letra A tá ok, letra B ok, C ok, letra D não tem o anel aromático, não tem o benzeno. Por quê? Eu tenho dupla ligação, uma ligação simples, outra dupla, outra simples e as demais são todas simples. Isso não é anel, ok? Então, vamos lá. A letra B também está fora. Por quê? Ele não está na posição orto. Então, olha só, o TERC-butil aqui representado está na posição meta. E lá no exercício fala que tem que ser na posição orto. Beleza. A letra A também está fora. Por quê?
eu não tenho uma ramificação terquibutil na posição orto. Então, aqui vocês vão reparar que eu tenho, na verdade, aqui é um carbono primário, né? Na verdade, um carbono secundário, desculpa. Um carbono secundário, ou seja, ele está ligado a outro carbono apenas, né? Aqui é um carbono primário mesmo. Ele está ligado apenas a um carbono. E este carbono do meio é que está ligado a outros dois, que seria ainda um carbono, aí sim seria um carbono terciário. Então, na verdade, a ligação aqui não está sendo feita pelo carbono terciário. Então, ele também está fora. Bom, o que sobrou é a letra C e a letra E. O que está faltando a gente entender agora? A nomenclatura do metox e etox. Então, toda vez que vocês ouvirem sobre essas ramificações, vocês vão entender que tem o oxigênio, metox, oxigênio. Então, essa ligação entre a cadeia e a ramificação vai acontecer pelo oxigênio. E a quantidade de carbonos posterior ao oxigênio é o prefixo. Então, metox, eu tenho cadeia, oxigênio e um carbono. O etox, eu tenho cadeia, oxigênio e outros 2 carbonos. Deu para entender, né? E assim você vai por diante, ok? Bom, então o exercício fala que tem um grupo metox na posição para. Então, lembrando, posição orto, posição meta, posição para, ok? Tem que estar no contrário da minha referência. E a minha referência é o OH. Bom, aqui nós temos o CH3O, metox, ok? E ele está ligado pelo oxigênio. Vamos olhar o outro? Aqui eu tenho um CH2OH. Então, tem um hidrogênio aí que, ao invés de estar ligado ao carbono, está ligado ao oxigênio. E a ligação com a cadeia, com o fenol, está acontecendo pelo carbono. Logo, essa também não é a opção correta. Então, a opção correta é a letra E, onde eu tenho o fenol mononuclear. O que significa mononuclear? Quer dizer que só tem um anel aromático, ok? Que só tem um benzeno, ok? Bom, então agora nós vamos ver com esse conhecimento se nós conseguimos trabalhar também uma questão do Enem 2014. Tranquilo? Então vamos lá. A baunilha é uma espécie de orquídea. A partir da sua flor é produzida a vanilha, conforme representação química, que dá origem ao aroma de baunilha. Bom, essa é a estrutura. A vanilha estão presentes as funções orgânicas. Então, olha só, o Enem aqui, ele te deu a estrutura e ele quer que você identifique quais são as funções orgânicas. Vocês lembram de todas? São muitas, né? Então, nós vamos recapitular todas elas, ok? Então, vamos lá. Os grupos funcionais orgânicos. Então, primeiro, nós temos os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são subdivididos em 3 classes: alcanos, alcenos e alcinos, certo? Os alcanos, eles só têm ligação simples entre carbonos, ok? Alcenos só têm ligação dupla, desculpa, só não, apresentam ligação dupla entre carbonos, ok? E alcinos é quando eu tenho ligação tripla entre carbonos. A característica principal dos hidrocarbonetos é só ter na sua estrutura carbono e hidrogênio. Tranquilo? Bom, nós temos também a função álcool. É quando eu tenho a cadeia carbônica, ou seja, o carbono, ligado a um OH. Ou seja, tem que estar ligado a um oxigênio e esse oxigênio ligado a um hidrogênio. Também nós temos a função fenol, que foi a que nós vimos na questão principal, né? A primeira questão que resolvemos. O fenol é o benzeno, o anel aromático, ligado a um OH. Nós temos o aldeído, que é quando eu tenho o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação com o hidrogênio. É importante ressaltar que o aldeído, ele é de extremidade. Normalmente, ele vai se apresentar na extremidade da cadeia. Por quê? Ele já faz 2 ligações com o O, que é o oxigênio. Ele faz uma ligação
com o hidrogênio. Então, só resta a ele uma ligação para fazer com a cadeia. Por isso, esse grupo aldeído é sempre de extremidade, ok? A cetona. Cetona, ela é um grupo onde eu tenho o carbono fazendo dupla ligação com o O, entre outros carbonos. Então, ela não é de extremidade, ela normalmente está dentro da cadeia. O ácido carboxílico, que é o carbono fazendo duas ligações com o oxigênio, e ainda ele faz uma ligação com outro oxigênio que está ligado a um H. Então, é C, dupla O, OH, ok? O éster é quando eu tenho C, dupla O, porém esse oxigênio aqui, ele não está ligado a outro hidrogênio, e sim a outra cadeia carbônica. Quando eu tenho um oxigênio entre carbonos, eu tenho um éter. E tenho as funções nitrogenadas, que são amida e amina. Essas funções vai depender do carbono e nitrogênio. Se o nitrogênio está ligado a um carbono que faz dupla ligação com um oxigênio, então eu tenho uma função amida. Se eu tiver uma ligação entre nitrogênio e carbono, eu tenho uma função amina. E essa amina pode ser primária, secundária ou terciária. Depende muito da quantidade de carbonos ligado a ele. E temos ainda os halogênios, que é quando eu tenho carbono ligado a um outro ligante, né, a um outro elemento que não seja nem nitrogênio, nem oxigênio, nem hidrogênio. Ok? Então, vamos pensar aqui na vanila, certo? Então, nós temos aqui, de cara a gente já bate o olho e já vê o fenol, certo? O benzeno ligado ao OH. Mas vamos guardar ele para o final. Vamos pensar nessa estrutura aqui. Eu tenho o carbono ligado a um oxigênio, ligado a um hidrogênio. Gente, o carbono, ele faz 4 ligações, certo? Então, ele tem uma ligação com o anel e uma ligação com o oxigênio. Se isso fosse um álcool, ia faltar ainda duas ligações, ou seja, ali teria que ser um CH2OH, porque o carbono teria que estar ligado ainda a mais 2 hidrogênios. Na verdade, isso daqui é um aldeído. Por quê? Quer dizer que este carbono está fazendo dupla ligação com o O, uma ligação com o hidrogênio e ainda uma ligação com o anel, ou seja, as 4 ligações. 2 com o oxigênio, uma com o anel e uma com o hidrogênio. Então, isso daqui é a característica de um aldeído. Bom, esse outro aqui, talvez você fique um pouco confuso, mas apesar dessa representação em traços do anel benzeno, aqui nessa quina eu tenho um outro carbono, certo? Então, aqui eu tenho carbono, oxigênio, o O, e um CH3, ou seja, outro carbono. Qual que é a função entre carbonos, quando tem o oxigênio entre carbonos? Um éter. Bom, e por último, nós temos o fenol. Então, se observarmos aqui, ó, de cara a gente eliminaria o B, o C e o E. Ficaria entre A e D, que é o aldeído. O grupo ali de azul seria o éter, não cetona. Lembra, cetona tem que ser C dupla O entre carbonos, certo? E o grupo fenol. Então, a resposta certa seria a letra A, ok? Eu quero, então, agradecer a todos pela presença, tá? Então, vocês viram que o Enem ele tem 2 formas de cobrar. Ou ele dá a nomenclatura e pede para você identificar a estrutura, ou ele te passa a estrutura e pede para você identificar um grupo funcional ou até mesmo a nomenclatura correta daquela estrutura, certo? Então, tentem fazer exercícios de revisão onde você faça os 2 movimentos, tanto estrutura como nomenclatura, quanto nomenclatura e estrutura, certo? No mais, eu quero agradecer a todos a presença nessa aula. Quero incentivar vocês a continuarem estudando, a pegarem seus livros didáticos, conteúdos, estarem estudando, revendo o conteúdo. E no mais, muito obrigada a todos, um abraço virtual a todos e até uma próxima aula.